Segundo livro dos Reis, capítulo 6. Eu vou ler com vocês dos versículos 1 até o 7. Que diz assim: Os discípulos dos profetas disseram a Eliseu: Como vês, o lugar onde nos reunimos contigo é pequeno demais para nós. Por que não vamos ao rio Jordão? Lá cada um de nós poderá cortar um tronco para construirmos ali um lugar de reuniões. Eliseu disse: Podem ir. Então um deles perguntou: Não gostarias de ir com os teus servos? Sim, ele respondeu. E foi com eles. Foram ao Jordão e começaram a derrubar árvores. Quando um deles estava cortando um tronco, o ferro do machado caiu na água e ele gritou: Ah, meu senhor, era emprestado. O homem de Deus, perguntou: Onde caiu? Quando ele lhe mostrou o lugar, Eliseu cortou um galho e o jogou ali, fazendo o ferro flutuar, e disse: Pegue-o. O homem esticou o braço e o pegou. Amém. Olha só, esse aqui é um texto. Eliseu foi um profeta de Deus, um homem de Deus. E aqui, a princípio, nós temos uma passagem que um milagre acontece, certo? Mas, a princípio, não tem nada de muito sobrenatural. Se nós olharmos para a história inteira, a gente apenas vê o que acontece ali com o machado, né? O homem está ali cortando uma árvore, e aí o machado quebra, ele fica com um pedaço de pau na mão, e o machado cai na água, ele perde o machado, fica desesperado, e aí ele grita e fala: Ah, meu Deus, perdi o machado não era meu. E aí o homem de Deus vem, e aí a gente, no fim das contas, a gente vê que acontece um grande milagre. Ele joga um pau lá na água, e o machado sobe na água ali, e aí o milagre acontece. Uau, que maravilhoso! Mas fora isso, o que nós temos aqui? Eu fiquei lendo esse texto e fiquei pensando, o que essa história pode nos ensinar? Por que uma história como essa está aqui na Bíblia, né? Porque olha só, o que nós temos aqui? Alguns discípulos dos profetas, eles falam que era uma escola de profetas. Então os alunos ali dos profetas estavam ali. Nós temos o rio Jordão, nós temos um machado. A gente tem um homem, depois de perder o seu machado, que está impossibilitado, na verdade, de trabalhar. A gente tem um homem de Deus ali, que é Boca, o profeta de Deus. E a gente tem um pedaço de pau. Na verdade, olhando assim, nós temos um cenário muito normal. A gente olha e vê um cenário de um lugar onde as pessoas estavam trabalhando, tendo a sua rotina, construindo algo, fazendo os seus deveres. Eles estão ali talvez mais um dia, e a gente olha para essa história e fala: puxa, seguindo a vida normal. Mas tem algumas lições, tem alguns princípios, tem algumas coisas que estão nas entrelinhas desta passagem, desta história, que eu acho que nós podemos tirar para as nossas vidas e aprendermos algumas coisas aqui. No versículo 1 diz assim: Como vês, o lugar onde nos reunimos contigo é pequeno demais para nós. A primeira coisa que os discípulos dos profetas, eles chegam para Eliseu e eles falam o seguinte: olha, Eliseu, nós precisamos fazer alguma coisa, nós precisamos construir uma escola, talvez melhor, um templo maior, um lugar maior para nos reunirmos, porque o lugar onde nós estamos nos reunindo está pequeno demais para nós. E ele diz o seguinte: como você pode ver, o lugar onde nós estamos é pequeno. Você pode ver, não estou tentando te convencer de alguma coisa, eu não estou tentando te provar de alguma coisa que você não saiba que é a realidade. Você está vendo com os teus próprios olhos, você está percebendo que realmente a gente precisa de um lugar maior. Aqui eu vejo o povo de Deus avançando, aqui eu vejo o povo de Deus expandindo, aqui eu vejo o povo de Deus crescendo, aqui eu vejo o povo de Deus movendo, aqui eu vejo um próximo passo, aqui eu vejo um próximo nível, aqui eu vejo pessoas tomando atitude, aqui eu vejo pessoas tomando iniciativa, aqui eu vejo pessoas que não estão conformadas com a situação que elas estão vivendo, aqui eu vejo pessoas que não estão acomodadas. Ah não, aqui está bom, aqui está confortável, esse tamanho está bom, não, já está bom de alunos, já está bom o tamanho, já está bom o templo, está bom desse tamanho. Não, eu vejo pessoas que servem a um Deus ilimitado. Eu vejo pessoas que servem e conhecem um Deus que sabe que pode fazer muito mais, que pode ir além daquilo que nós imaginamos e pensamos. Agora, o grande segredo aqui, a grande coisa, sabe qual é, queridos? É que
O primeiro passo para a mudança, o primeiro passo para um novo nível, o primeiro passo para o crescimento, porque eu não sei você, mas eu acredito nisso, eu acredito em um Deus que quer nos fazer crescer, eu acredito num Deus que quer nos fazer prosperar, e eu não digo só financeiramente, eu digo em todas as áreas das nossas vidas, prosperar nos relacionamentos, prosperar no casamento, prosperar nos relacionamentos com os filhos, prosperar em todas as áreas, na minha vida espiritual. Prosperar significa crescimento, né? Que eu tenha crescimento em todas as áreas da minha vida. Eu acredito que Deus, essa é a vontade de Deus para as nossas vidas. E agora, como que isso vai acontecer na minha vida? Porque a verdade é que muitas vezes a gente sabe, a gente conhece que esta é a vontade de Deus para as nossas vidas, mas a gente não consegue viver essa transformação, a gente não consegue entrar nesse novo nível, a gente não consegue dar esse novo passo, a gente não consegue alargar as nossas estacas, a gente não consegue ir para este novo local, a gente não consegue sonhar maior, ter um sonho maior, a gente não consegue enxergar além do que os nossos olhos naturais podem ver. Como fazer isso? E aqui tem uma chave aqui, porque os discípulos dos profetas dizem ao profeta o seguinte: como vês? E aqui está a chave: como vês? Sabe qual é o grande problema? O grande problema é que na maioria das vezes nós não vemos. Você não muda nada na tua vida enquanto você não vê. Você não muda nada na tua vida enquanto você... Não adianta as pessoas, você já percebeu isso? Não adianta as pessoas verem, tentarem te convencer. Enquanto você não vê, você não muda. Todo mundo pode estar olhando para você dizendo assim: cara, tua saúde está mal, hein? Você está acima do peso, você vai ter problema, você vai ficar doente, Mas você olha no espelho e você não se vê daquele jeito. Está tudo certo. Enquanto você não se vê daquele jeito, você não faz nada para mudar aquela situação. Mas algum dia, por algum motivo, você se olha e fala: meu Deus, não é que eu estou meio acima do peso mesmo? Aí você vê, você enxerga, você olha a tua realidade e você fala: puxa, eu preciso fazer alguma coisa. Então, os discípulos, eles não tentam convencer o profeta de que, olha, precisa fazer por causa disso. Eles não dão motivos. O que eles falam é o seguinte: olha, você está vendo com os teus próprios olhos, você sabe que a mudança precisa acontecer. E a primeira chave poderosa para a minha vida e para a tua vida, se você deseja mudança, se você deseja crescimento, se você deseja melhorar, se você deseja crescer em qualquer área que seja na tua vida, você precisa ver. O grande problema é que tem pessoas que não veem. Ela acha que no casamento dela está tudo bem, ela não vê. A esposa fala, o marido fala, o filho fala, todo mundo fala, mas enquanto ele não vê, enquanto ela não vê, enquanto não perceber, enquanto não tomar consciência, não vai tomar atitudes, não vai fazer nada para que aquela situação mude na sua vida, na sua área financeira. Ele vai ali se arrastando daqui para lá, de lá para cá. As pessoas tentam aconselhar, as pessoas tentam ajudar, mas enquanto a pessoa não cai em si, quando ela não olha, quando ela não assume, porque, queridos, muitas vezes é difícil nós assumirmos, muitas vezes é difícil a gente olhar e reconhecer e falar: puxa, realmente eu preciso melhorar, realmente eu preciso crescer, realmente eu preciso ser um melhor marido, realmente eu preciso ser um melhor pai, realmente eu preciso trabalhar mais, realmente eu preciso cuidar melhor das minhas finanças. É difícil nós reconhecermos os nossos erros, é difícil nós reconhecermos muitas vezes o lugar que nós estamos, mas para um próximo nível, você não vai para lá se você não olhar e você não ver o lugar que você está. Se você não tomar consciência: puxa, eu estou aqui, eu percebo que aqui está pequeno demais. Tem gente que a vida deixa a vida me levar. A pessoa não olha nada, não percebe nada, não pensa em nada, não ela não analisa a vida dela, ela não olha como é que está o casamento, ela não olha os filhos, ela não olha nada, ela vai deixando. Essa pessoa nunca vai para o novo nível, essa pessoa nunca vai para o lugar que Deus tem preparado para a vida dela. Por quê? Porque o primeiro passo é reconhecer, o primeiro passo é: eu preciso fazer alguma coisa. Dura palavra, hein, pastor? Oh, Jesus, você vem com esses papos de eu tenho que fazer, eu achei que Deus ia fazer tudo por mim. Mas, queridos, nós servimos a um Deus que tem o desejo, Ele tem o desejo. Eu não consigo não pregar isso, porque em todos os lugares, mesmo quando eu vejo Deus dando bronca no povo, mesmo quando eu vejo Deus repreendendo, mesmo quando eu vejo Deus puxando a orelha, Ele sempre está puxando a orelha, mas com a intenção de ver o povo crescendo.
Ele sempre está chamando a atenção, porque ele está lembrando o povo que existe algo melhor, dizendo, não, vocês estão perdendo a chance de viver o melhor. Conserta os caminhos, faz o que vocês precisam fazer, porque existe uma vida maravilhosa para que vocês possam viver, né? Eu coloquei aqui que tem algumas coisas que podem nos impedir de avançar nas nossas vidas, né? Eu coloquei em primeiro lugar, não ter coragem de abrir os olhos para ver. Não ter coragem. Muitas vezes nós não temos coragem de abrir os nossos olhos, de reconhecer o lugar que nós estamos, reconhecer os nossos erros, reconhecer as nossas falhas, assumir e dizer, puxa, eu preciso de ajuda. Ser orgulhoso demais para reconhecer que mudanças precisam acontecer. Não dar ouvidos às pessoas que estão à minha volta. Basicamente é uma pessoa orgulhosa. Basicamente é o sabidão. Basicamente é aquele que sabe todas as coisas. É aquele que não quer ouvir nada de ninguém. Que ele não quer aprender com ninguém. Ele sabe tudo. Essa pessoa provavelmente não vai crescer. Não vai sair do lugar onde ela está. Aqui os discípulos dos profetas chegam para o homem de Deus e falam com ele, olha, como você vê, olha, dá uma olhada, eu acho que nós deveríamos ir construir um lugar maior. E o profeta diz, olha, pode ir, vocês podem ir. Ele libera uma palavra, ele diz, está liberado, vocês devem ir lá então. O problema é que muitas vezes a gente não dá ouvido para ninguém na nossa vida. A gente não deixa um homem, uma mulher, alguém ser boca de Deus nas nossas vidas. A gente não gosta, na verdade, se alguém vier nos corrigir, se alguém vier nos dar um direcionamento, se alguém vier falar alguma coisa para nós, a gente já põe a pessoa de lado, a gente já não gosta mais dela, a gente já não tem, se ela ligar para mim não vou mais nem atender, porque a última vez que eu falei com ela me deu um puxãozinho de orelha, me deu uma correção, falou que eu era para ir para... Enfim, a gente não gosta, o ser humano é assim, a gente quer fazer a nossa escolha do nosso jeito, no nosso tempo, na nossa hora, e se cruzar o meu caminho, eu fico nervoso, hein, Gui? Cuidado comigo, eu sei disso. Agora, no versículo 2, diz assim, por que não vamos ao Rio Jordão? Aqui está os discípulos dos profetas falando com o profeta, o homem de Deus. Por que nós não vamos no Jordão? Lá cada um de nós poderá cortar um tronco para construirmos ali um lugar de reuniões. Eliseu disse, podem ir. E me chama a atenção isso aqui. Sabe por quê? O que eles precisavam para construir este novo local? Precisavam de madeira. Tanto que eles foram cortar as árvores. Então, o que eles buscaram? O lugar certo. O que eles buscaram? O lugar adequado. O que eles buscaram? O lugar que tinha árvores. Não adiantava nada eles sonharem, não adiantava nada eles terem um desejo, não adiantava nada eles olharem e sonharem e falar, nossa, olha, vamos construir um lugar novo, vamos edificar um novo local, e muitas pessoas vão chegar, nós temos planos, nós temos alvos, maravilhoso. Mas se eles fossem para um lugar que não tinha nenhum tronco, nenhuma árvore, não tinha nada, como é que eles iam construir o negócio? Não ia sair do lugar. E o grande problema, muitas vezes nas nossas vidas, é que nós somos apenas sonhadores. A gente sonha, a gente imagina, a gente até faz planos. O problema é que muitas vezes nós vamos na direção errada. A gente vai buscar recurso no lugar errado. A gente vai parar no lugar errado. Deixa eu te dizer uma coisa, está cheio de gente correndo, tentando conquistar, tentando alcançar o objetivo, alcançar o sonho. Mas o grande problema é que elas estão correndo na direção errada, achando que vai chegar mais rápido, mas nunca vai chegar porque está na direção errada. Querido, é melhor ir em passos de tartaruga, mas está na direção certa, porque um dia você vai chegar lá. Você pode até demorar, mas você chega lá. Os homens chegam ali e falam, vamos para o Jordão. Lá é o lugar certo. É ali onde tem provisão, é ali onde tem o que nós precisamos para nós trabalharmos. E aqui, queridos, nós temos uma lição prática para as nossas vidas, que muitas vezes nós desprezamos. A gente despreza, a gente simplesmente, muitas vezes, a gente não valoriza. Agora, como pegar a direção certa, Gui? Esse é um grande problema. Porque muitas pessoas até me perguntam, como que eu sei que é o chamado de Deus para a minha vida? Como que eu sei que é a pessoa? Como que eu sei que é isso? A gente fica em dúvida, será que Deus falou comigo? Será que Deus não falou? Será que eu estou no caminho certo? Será que eu não estou? Será que é no Jordão? Será que é no outro rio?
A gente fica em dúvida muitas vezes. Para onde será que eu vou? Será que eu estou na direção certa, Gui? Aqui, ele nos dá umas dicas. A primeira dica que ele dá é o seguinte: eles foram fazer o quê? Falar com o homem de Deus. O profeta de Deus naquele tempo, ele representava Deus para aquele povo. Era a boca de Deus para aquele povo. Se nós fôssemos trazer para o nosso tempo hoje, o que seria? A voz de Deus nas nossas vidas. Como que eu evito os problemas? Como que eu pego a direção certa? Ouvindo a voz de Deus. O problema é que muitas vezes nós não ouvimos a voz de Deus. Nós ouvimos a voz da nossa consciência. A gente ouve a voz dos parentes. A gente ouve a voz dos familiares. A gente ouve a voz do noticiário. A gente ouve a voz do jornal. A gente ouve a voz de como está a situação no país. A gente ouve tantas vozes, mas muitas vezes a voz que a gente deixa de ouvir é a voz mais importante nas nossas vidas, que é a voz de Deus. Antes dos discípulos dos profetas tomarem uma decisão, eles vão ao homem de Deus e dizem assim: vamos para o Jordão, o que você acha? Podem ir. Eles buscam um direcionamento, eles são humildes para reconhecer que eles não sabem de tudo, que eles precisam de direcionamento, eles precisam da voz de Deus, de direção de Deus na vida deles, e muitas vezes nós não fazemos isso, e por isso pegamos direções erradas, por isso enfrentamos problemas, por isso quebramos a cara nas nossas vidas muitas vezes, porque não ouvimos Deus. Abacuque, eu preguei esse dia sobre Abacuque, no capítulo 2, 3, Abacuque, ele faz uma declaração para Deus, ele diz assim: Deus, tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações. Abacuque, ele está vivendo um momento da vida dele, que ele não está entendendo nada o que Deus está fazendo, Deus está falando com ele coisas que ele não está compreendendo muito bem, mas você vê Abacuque descansando o coração, sabe por quê? Porque ele diz assim: Deus, eu tenho ouvido as tuas declarações. Eu tenho ouvido o Senhor falar comigo, e por isso eu sei que o Senhor não vai me desamparar, por isso eu sei que o Senhor está controlando todas as coisas, por isso eu sei que o Senhor está à minha frente, o Senhor está me guardando, o Senhor está abençoando a minha vida. Salmo 119, 105 diz assim: a tua palavra é lâmpada que ilumina os meus pés, meus passos, é que eu estou acostumado com outra versão, e luz que clareia o meu caminho. A palavra de Deus deve guiar os nossos passos. A voz de Deus deve guiar as nossas vidas. Vocês estão aqui? Diga amém. Amém. Agora, não basta ouvir a voz de Deus. Eu preciso me submeter à voz de Deus. O que eles fizeram depois que eles falaram com o homem de Deus? Eles fizeram o que o homem de Deus falou que eles deveriam fazer. Podem ir. Eles foram. E aqui nós temos um sério problema também. Por quê, Gui? Porque Deus fala. Você sabia que Deus fala? Deus fala com você todo dia. Você sabe, não mentira, que Deus fala só com você, comigo não fala. Fala com você todo dia, você que não escuta. Ele fala com você todos os dias. Ele dá direcionamento para a tua vida todos os dias. Quando você levanta, Deus está sussurrando, o Espírito Santo de Deus está sussurrando, falando: olha, faz isso, vai ali, haja desse jeito, não haja assim não, cuidado com o seu temperamento, não fala com essa pessoa assim não. O Espírito Santo o tempo todo está tentando falar com você, está tentando conduzir, está tentando te guiar, mas muitas vezes nós não damos ouvidos, e até algumas vezes quando damos ouvidos, não submetemos à voz de Deus. A gente ouve, mas não obedece. Sem êxito, você não vai ter o resultado que se espera se você ouvir a voz de Deus. Mesmo ouvindo a voz de Deus, se você não obedecer, nada vai acontecer na tua vida, você não vai viver aquilo que Deus tem preparado para você. A gente gosta muito de olhar o resultado, a gente olha aqui e fala: pô, que milagre legal, hein, Gui? O machado, você já pensou no machado, no ferro do machado pesado, machado boiado, algo que eu queria um negócio desse na minha vida, um milagre desse. A gente gosta do resultado quando a gente olha para a palavra de Deus, mas a gente muitas vezes não gosta de aplicar os princípios no dia a dia nas nossas vidas. Mas falar de resultado todos nós queremos. Não existe resultado, querido, sem processo. Não existe resultado sem princípio. Não existe resultado sem dia a dia. Não existe resultado sem obediência. Não existe resultado sem renúncia. Não existe resultado se você não viver aquilo que a palavra de Deus diz que você deve viver. Amém? Eu estava falando que se você buscar no lugar errado, você não vai conseguir concluir o projeto de Deus na tua vida. E aqui, eu posso até dar exemplos que a gente vive no dia a dia, dentro da igreja. A vontade de Deus é que, para os solteiros, que você se case. É que você case. Na grande maioria, assim, difícil
né? Deus que deu o casamento, é maravilhoso. Quer que você case? Case. Vai buscar no lugar errado. Pra você ver se o projeto vai ser bem sucedido. O projeto vai dar errado, hein? O projeto vai dar ruim. Vai ser um problemão. Você não vai conseguir viver o projeto da maneira talvez que você visualizou um dia. Você imaginou, falou, não, o casamento, olha, eu olho, a Bíblia diz, Deus diz sobre o casamento, sobre isso, sobre aquilo, olha, maravilhoso. Se você buscar no lugar errado, dá um amém aí. Busca no lugar errado para você ver o problema que você vai achar. Muitas vezes a gente espiritualiza demais as coisas, mas princípios na palavra de Deus são básicos. A gente não aplica nas nossas vidas no dia a dia. Se a gente aplicasse, a gente evitaria tanta dor de cabeça, tanto sofrimento, tanto choro, né? Mas muitas vezes não fazemos. No versículo 3 diz assim, então um deles perguntou, não gostarias de ir com os teus servos? Sim, respondeu ele. Olha que coisa legal. Eles valorizando a importância do quê? Do homem de Deus com eles. Se fosse trazer para os nossos dias, o que seria? A presença de Deus conosco. Eles poderiam ir sozinhos fazer? Talvez poderiam. Mas eles reconhecem, não, vamos com a gente. Não deixa a gente ir sozinho, não. E deixa eu dizer uma coisa para vocês, a melhor decisão que eu posso tomar na minha vida, a melhor decisão que você pode tomar na sua vida é levar Deus comigo, é você levar Deus com você para onde você for. O grande problema é que muitas pessoas, muitas vezes a gente vai deixando Deus no meio do caminho. Vai deixando, Deus mostra um projeto, o projeto fica tão legal que, ficou tão legal que Deus ficou para trás no meio do projeto. Deus te deu uma namorada, a namorada é tão legal, você está tão apaixonado por ela, que aí você até deixou Deus para trás e está mais gostando dela do que de Deus. A gente passa a deixar Deus de lado muitas vezes, mas aqui diante de um projeto maravilhoso, diante de uma expansão, de algo novo, eles estavam empolgados, vamos realizar algo novo, vamos expandir, vamos avançar. Eles fazem questão de levar o homem de Deus, não, vamos com a gente. E muitas vezes nós não fazemos essa questão de termos Deus ao nosso lado, de termos a presença de Deus conosco. Deixa eu dizer uma coisa, queridos, muitas vezes a gente pensa que é a nossa força, muitas vezes a gente pensa que é a nossa inteligência, você pode pensar que é a tua capacidade, você pode pensar que é o teu suor, você pode pensar que seja lá o que for, mas deixa eu dizer, nada abre portas como o favor de Deus na minha e na tua vida, nada abre portas como a bênção de Deus sobre a minha vida e sobre a tua vida. É claro, eu e você precisamos ser diligentes, é claro, precisamos trabalhar, é claro, precisamos nos aplicar, é claro, precisamos fazer a nossa parte, mas se eu tenho a presença de Deus, se a bênção de Deus está sobre a minha vida, se o favor de Deus está sobre a minha vida, portas são abertas, eu vou além do que aquilo que eu poderia ir. Deus me dá uma capacidade, uma sabedoria, uma inteligência, além da minha inteligência, além da minha capacidade. Existe um poder sobrenatural, existe uma unção que é colocada sobre a minha vida, de tal forma que você chega no lugar, as pessoas reconhecem, as pessoas sabem, elas vão querer fazer negócio com você, elas vão querer fechar negócio com você, elas vão querer comprar de você, elas vão querer abrir portas para você. Por quê? Porque você carrega algo dentro de você. E foi com eles, o homem de Deus foi com eles, foram ao Jordão e começaram a trabalhar. Gui, lá vem de novo esse negócio de trabalhar. Começaram a trabalhar, meu filho. Porque as coisas não caem do céu, não. Gui, eu achei que ia chegar aqui e Deus iria fazer um grande milagre. Eu sempre digo essa frase, eu não sei de quem é, mas eu gosto muito dela. Aquilo que você pode fazer, você faz. Aquilo que você não pode fazer, Deus faz por você. Mas Deus não vai fazer por você aquilo que você pode fazer. Eles não conseguiriam talvez encontrar o machado que estava afogado lá na água. Talvez eles não iam conseguir achar. Por causa disso, Deus, através do profeta, foi lá e fez um milagre. Mas eles conseguiam trabalhar. Eles conseguiam edificar.
Eles conseguiam cortar o tronco, eles conseguiam cortar as árvores, eles conseguiam trabalhar para que expandisse, para que o projeto fosse realizado. E muitas vezes a gente coloca na conta de Deus aquilo que na verdade está na nossa conta, e a gente fica aí esperando Deus fazer alguma coisa. A gente fica bravo com Deus, chateado com Deus, bravo com os irmãos, bravo com o pastor, bravo com todo mundo, e talvez Deus está olhando e está dizendo assim: meu filho, levanta, eu te dei saúde, faz alguma coisa, eu te dei inteligência, pastor, é que eu não tive oportunidade. Deus já te acordou 20 vezes durante a noite tentando te dar uma ideia de algo maravilhoso, e você acorda e ainda ficou bravo pensando: mas que insônia, que droga essa insônia que eu estou tendo. E Deus estava tentando falar com você alguma coisa. O Espírito Santo estava lá, faz um negócio assim, e você ficou bravo, mas sem insônia, vou te falar, sai para lá, capeta. Não é do capeta não, era Deus que estava te incomodando, tentando te dar uma ideia, tentando colocar algo no seu coração, tentando abrasar o seu coração por algo, abrir a tua visão, abrir a tua vista, tirar as escamas, mas você não percebeu, você não se deu conta. Você sabe por quê, queridos? A vida é assim, a gente vai deixando a vida nos levar, porque a verdade, queridos, é que muitas vezes a gente não tira um tempo com Deus, a gente não tira um tempo para falar com o Pai, a gente não tira um tempo para orar, a gente não tira um tempo de intimidade com o Senhor. Aí Deus fala conosco, a gente não escuta, porque como é que a gente vai escutar alguém que a gente não conhece a voz? Quando um deles estava cortando um tronco, o ferro do machado caiu na água, e ele gritou: ah, meu Senhor, era emprestado. Eu coloquei aqui: cuidado, para não perder a ferramenta. Sem a ferramenta adequada, você não conclui o projeto. O que é que você perdeu no meio do caminho para concluir aquele projeto que na verdade Deus te deu? Tem pessoas que perdem no meio do caminho muitas coisas. Deus deu um projeto, Deus deu um sonho, Deus falou, Deus mostrou, Deus fez algo, Deus motivou, a pessoa começou, mas no meio do caminho, talvez uma falta de atenção, uma falta de cuidado, muitas vezes pessoas vão perdendo algumas coisas. A gente se acostuma tanto com o dia a dia. É tão natural, passa a ser tão natural. Eu prego todas as semanas, então eu sei como montar um sermão. Eu monto um sermão. Então eu já não preciso contar mais com a unção, porque se eu sei montar um sermão e falar direitinho, então eu já não preciso da unção. A gente vai se acostumando e no meio do caminho, muitas vezes perdemos algumas coisas. Pessoas, pela gana de conquistarem um sonho e um objetivo e algo, muitas vezes até que Deus colocou no coração delas, de um projeto, de um sonho, de algo grande, elas perdem coisas no meio do caminho. Elas chegam e elas conquistam o sonho, elas conquistam um negócio, elas conquistam a empresa, mas perderam a família, perderam os filhos, não conseguiram tomar conta dos filhos, os filhos se perderam, o casamento chegou ao fim, tantas coisas aconteceram. O que é que você tem sacrificado? O que é que você perdeu no meio do caminho, no meio deste projeto? Cuidado com aquilo que você perde no meio do caminho. Cuidado para não perder a ferramenta certa que Deus colocou nas tuas mãos, porque sem a ferramenta adequada você não vai conseguir realizar aquilo que Deus te chamou para fazer. Não se engane, com um pedaço de pau eles não iriam conseguir cortar as árvores e edificar o lugar. Nem se colocasse muita força, nem se colocasse muito suor, nem se trabalhasse muito, com a ferramenta errada não daria certo. E na verdade tem muita gente cansada dentro da igreja porque elas estão tentando justamente fazer isso. Um pedaço de pau batendo na árvore, tentando cortar uma árvore e não consegue cortar porque o machado já caiu, já perdeu aquilo que Deus havia depositado na tua vida. A unção já foi embora, a família já foi embora, o relacionamento já foi embora. Tantas coisas já foram perdidas no meio do caminho. E o que você vai fazer? É possível recuperar aquilo que foi perdido,
A boa notícia, a boa nova, o Evangelho fala muito sobre isso. Talvez coisas foram perdidas, pessoas foram perdidas, projetos, e a gente muitas vezes pode até pensar que tudo foi por água abaixo, mas o que foi perdido pode ser encontrado de novo, se nós dermos os passos certos. O que é que foi perdido na tua vida que precisa ser recuperado? Seja sincero com você. O que é que foi perdido? Gui, no meio dessa vida louca, no meio da correria, foi perdido o meu relacionamento com os filhos, foi perdido o meu relacionamento com a esposa, foi perdido tantas coisas, foi perdido as coisas mais importantes. Na verdade, eu troquei as coisas mais importantes pelas menos importantes. Eu troquei as coisas de valor pelas coisas que têm preço. Talvez hoje, nessa noite, seja uma reflexão para você buscar aquilo que você perdeu. Deus está nos dando uma chance de fazermos isso. Agora, para que isso aconteça, olha o que diz aqui. O homem de Deus perguntou, porque o homem ficou, o discípulo do profeta ficou desesperado. Perdi, caiu. Meu Deus, e agora? Senhor. Ele clamou pelo homem de Deus, chamou o homem de Deus. Senhor, e agora? O homem de Deus veio. O que está acontecendo aí, gente? Perdi. Aí o homem de Deus faz uma pergunta. Aonde caiu? Isso aqui é para dar glória a Deus, porque é muito bom isso aqui. Isso é muito bom, cara. Aonde caiu? Que chave poderosa. Eu não sei se sou só eu que, quando eu leio a Bíblia, eu dou risada. Eu falo, não é possível, um negócio desse é muito bom. Parece muito bobo, mas é muito bom. Aonde que caiu? Me fala, meu filho. Aonde que você caiu? Aonde que você errou? Onde que está a falha? Sabe por quê? Não tem jeito de você consertar a falha se você não voltar lá. Se você não for no lugar da falha. Só que nós não queremos isso, porque é dolorido demais, né? Você errou com a tua esposa, você errou com o teu marido. Perdão, não quero nem falar no assunto. Passou. Por quê? Porque é dolorido voltar lá. É dolorido falar do assunto. É dolorido reconhecer e falar assim, estou errado, errei. Me perdoa. Quero acertar as coisas, vou ser diferente. Eu vou mudar de atitude, não vou fazer mais isso. É difícil. Não quero fazer isso, você também não, eu sei que você não quer. Mas não tem jeito. O homem de Deus, com uma palavra, sabe, ele só faz uma pergunta: aonde caiu? Porque só vai achar, se for procurar, no lugar que caiu. Só tem reconciliação, só se encontra o que foi perdido se você voltar no lugar que caiu. Meu Deus, isso é muito poderoso. Querido, deixa eu dizer uma coisa, você precisa voltar no lugar onde você errou. Você precisa voltar nas pessoas que você errou. Você precisa voltar nas atitudes que você teve que não foram corretas. Você precisa voltar nos lugares, sei lá o que você precisa fazer, mas você precisa voltar. Não tem como você seguir, não tem como você viver um milagre, não tem como você ir para um próximo nível, não tem como você dar um próximo passo, não tem como Deus abençoar a tua vida, não tem como você viver o sobrenatural se você não voltar no lugar para pegar aquilo que você perdeu. Tem que voltar, meu irmão. Pode pedir desculpa, pode baixar a guarda, pode falar benzinho, minha flor, meu filho, minha filha, meu amigo. Pega o telefone e liga para o amigo. Ô amigo, errei com você, hein, amigo. Perdoa, cara. Arrependimento sempre nos leva de volta. Não vem com esse papo de que está arrependido e não volta não. Me arrependi. Arrependimento faz você voltar e mudar de atitude. Faz você não ter mais a mesma atitude. O profeta pergunta, onde é que caiu? Aí eles falam,
ali que caiu, foi naquele lugar ali. Eles identificam, eles mostram o lugar para o profeta. E sabe qual que é o grande problema? Muitas vezes a gente não sabe nem onde. Talvez você está com a tua vida toda enrolada hoje e você não sabe nem onde caiu. Que problema, hein? Então o problema é duplo agora. Você precisa primeiro descobrir para depois resolver. Deus vai te ajudar nessa missão. Mas eu quero te fazer refletir, eu quero te fazer pensar nessa noite. Eu quero que você vá embora nessa noite pensando, puxa, por que minha vida está assim? Por que está tudo errado? Se a Bíblia diz que era para estar dando tudo certo. Onde eu caí? Onde eu falei? Onde eu errei? Onde eu preciso consertar? Com quem que eu preciso falar? O que eu preciso fazer, Deus? Me mostra. Eu não tenho dúvida que o Espírito Santo de Deus vai falar com você. Eu não tenho dúvida. Eu acho lindo, esses dias um casal de namorados veio falar comigo. São novos de igreja, muito novos. E, não conhecem. E vieram falar sobre aquele assunto que a gente já sabe. E eu achei bonitinho demais. Que não sabem nada. E queriam uma explicação, por quê? Que é errado, por que... E eu falei, olha que coisa louca. Eu falei assim, você já me viu pregando sobre isso aqui? Vocês estão há muito pouco tempo, você já me viu pregando? Não vi. Eu falei, então de onde vocês tiraram isso? O Espírito Santo de Deus começa a incomodar. O Espírito Santo de Deus começa a incomodar a pessoa, meu Deus, o que está de errado nesse negócio aqui? O que tem? O Espírito Santo de Deus vai mostrar. O Espírito Santo de Deus vai começar a incomodar, vai te lembrar. Você precisa acertar isso. Você precisa voltar lá. Você precisa consertar as coisas. E se você der passos, se você fizer isso, querido, deixa eu te dizer uma coisa. Não tem nada que pode, nós somos imparáveis. Não tem nada que pode parar as nossas vidas. Ninguém pode nos vencer. O diabo, o inferno inteiro, nada pode nos parar. A não ser eu mesmo. Você toma as suas decisões na sua vida. Quando ele lhe mostrou o lugar, Eliseu cortou um galho e jogou ali, fazendo o ferro flutuar. E disse, pegue-o. O homem esticou o braço e pegou. E aí então o milagre aconteceu. Olha que coisa interessante. Quando a gente lê a história correndo, parece que não tem lição nenhuma, né? Aí a gente começa a entrar na história, tentar esmiuçar, o que eu posso tirar desse negócio. Às vezes a gente tira até coisa demais, né? A gente tira um pouco menos, pastor, está tirando muito. Está inventando as coisas aí. Mas às vezes a gente olha só lá no final, só o milagre. Que é muito bonito, que é muito legal e todo mundo quer. Mas a gente não vê o processo todo. A gente não vê os pequenos passos. A gente não vê a atitude. Deixa eu te falar, uma palavra, uma atitude, ela mostra muitas vezes o nosso coração. Então quando o discípulo do profeta, ele vai até o homem de Deus, fazendo uma pergunta, devo ir, não devo ir? Isso me mostra o posicionamento do coração daquele homem. Isso me mostra aonde ele está com o coração. Isso me mostra que aqueles homens eram homens o quê? Submissos. Isso me mostra algumas coisas sobre o caráter daqueles homens. A gente só enxerga o milagre, mas se a gente começar a olhar o comportamento, se a gente começar a olhar as atitudes, se a gente começar a olhar os passos, se a gente reparar na vida, nas palavras que eram liberadas, em cada comportamento a gente vai perceber o porquê que o milagre aconteceu. E aí o grande lance, sabe qual que é? A gente fica triste porque aí a gente começa a comparar com a nossa vida e a gente começa a entender, agora eu estou entendendo, Deus, por que que o milagre não está acontecendo na minha vida? Porque eu não sou submisso, eu não faço isso que eles fizeram, eu não vou a Deus, eu não ouço a voz de Deus, eu não pego direcionamento com Deus, eu não trabalho do jeito que eu deveria trabalhar, eu não sou diligente, eu não sou isso, eu não sou aquilo. Agora eu estou entendendo, eu estou querendo resultado sem fazer nada. Aí fica mais simples. Aí você tem a lição de casa, pode ir embora agora, pega a listinha e começa a fazer. Aí você vai ver um milagre na tua vida. Dá um amém.
E para terminar, o milagre aconteceu. E eu coloquei aqui na vida com Deus é justamente isso. Você vê que quando o milagre aconteceu, depois do milagre já ter acontecido, porque o profeta pegou, jogou um pedaço de pau na água, o machado flutuou. E aí o que o profeta Eliseu falou? Vai buscar, vai pegar. Eu já fiz minha parte, Deus já fez a parte dele. Agora, meu filho, faça a tua parte. Você está achando que Deus vai trazer um machadinho até você também? Depois do milagre já ter acontecido, de algo sobrenatural ter acontecido, ele termina dizendo: vai lá pegar, pode continuar o trabalho agora. Muitas vezes nós fugimos destas coisas práticas que a Bíblia tenta nos ensinar, porque não tem como eu viver o sobrenatural sem colocar o prático no dia a dia. Anota isso, não tem como. Se eu não colocar o prático no dia a dia, eu não vivo o sobrenatural. Tem gente que quer viver o sobrenatural achando que cai do céu, não faz nada e está achando, vai vir, vai ficar esperando. Eu sempre falo isso e é verdade. E não estou falando porque é ideia minha, não. Se você ler a Bíblia de capa a capa, você vai ver milagres extraordinários, mas você vai ver que todos eles têm princípios. Você vai ver atitudes, você vai ver comportamentos, você vai ver passos de fé, você vai ver atitudes. E para que serve a Bíblia? Se não serve para nada, é um manual, está me ensinando alguma coisa. Então, são princípios. Se eu também obedecer estes princípios, eu também posso viver o que eles viveram. Amém? Você recebe essa palavra nessa noite? Glória a Deus, feche o seu olho.